as expectativas matam todas as chances de das coisas darem certo. Com o tempo eu percebi que a gente está em uma sociedade que as pessoas esperam demais das coisas, das pessoas, dos outros, por causa de expectativas mesmo. Dentro das redes sociais, a gente tem muitas ilusões, muitas coisas do que deveria ser o certo e muitas vezes não são. E com isso a gente começa a esperar demais os outros, esperar demais as coisas e se decepcionar com as nossas próprias expectativas. Quando a gente vive numa sociedade de idealização, a gente está muito propício a se decepcionar com a nossa própria expectativa, se decepcionar com a nossa própria dor. E depois a gente sofre, sendo que a gente que esperou alguma coisa do outro, a gente que esperou uma coisa das outras coisas. Existe uma história do Pigmalião, que ele é basicamente um escultor da época da Grécia, da Roma, e basicamente ele criava uma estátua muito bonita. E ele nunca se apaixonou por ninguém, ele tentava amar outras pessoas, mas ele nunca se apaixonava por ninguém. E um dia ele se apaixonou pela própria criação dele, por uma estátua que ele mesmo fez, e com isso, Afrodite viu que ele se apaixonou pela estátua, Afrodite deu vida à estátua e basicamente eles se casaram, tiveram filhos e blá 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 blá. Só que na vida real não é assim. A gente não tem como esculpir alguém, a gente não tem como criar uma pessoa que vai se moldar 100% nas nossas expectativas para ser uma pessoa que a gente vai amar, e a Afrodite não vai dar a vida para essa pessoa, a Afrodite não vai dar uma vida para essa estátua, porque se você não está pronto para mudar, por que a outra pessoa tem que mudar por você? E existem várias questões no meio disso, assim. Porque se a gente for parar pra pensar, um relacionamento ele não é sobre uma divisão, um relacionamento não é sobre uma subtração, não é uma coisa que vocês vão, tipo, tenho esse buraco, você vai preencher esse buraco em mim. Relacionamento, ele é basicamente sobre uma soma, é sobre expansão do seu repertório mesmo, assim. A gente vai conhecer pessoas diferentes que fazem sentido pra nós naquele momento e a gente vai dar certo por algum motivo. Claro que nada, não vai ser 100%, pode ser 70%, 60%, mas a gente vai gostar de estar com aquela pessoa e a gente vai querer se relacionar com aquela pessoa porque faz sentido daquela forma. E dentro essa própria idealização de Pigmalião, na época que eu fazia terapia com a minha psicóloga, eu cheguei a me apaixonar por ela, porque eu criei a ideia do que era ela, do que ela fazia por mim, porque ela era basicamente uma estátua que eu criei, que escutava tudo que eu falava e me dava conselhos, assim, e era tudo sobre mim. E eu acho que a gente tá em uma sociedade que a gente tá sempre vendo a gente como o único ser, como se a gente fosse o centro do mundo, sendo que a gente não é. Claro que é muito importante se amar, claro que é muito importante se escolher, tipo, fazer coisas que façam sentido pra você, mas chega um momento que a gente não vai ter como se escolher. Tem um momento que a gente vai ter que, tipo, ceder uma parte de nós, se a gente quer um relacionamento com outras pessoas, não só um relacionamento romântico, porque eu acho que relacionamentos em gerais é sobre ceder pelo menos um pouco, é sobre entender que o outro também é o outro, ele também tem as próprias vivências e que as nossas expectativas vão só machucar a gente mesmo. Existe uma frase da Gabi Fernandes que ela falou em um podcast, que eu só ouço falar, que ela diz que a gente não tem poder nenhum para causar sentimento no outro, porque a gente só causa sentimento, ou a gente só sente coisas específicas vindo do outro quando a gente cede. E a gente cede porque a gente quer. Então se a gente, tipo, se decepciona, se a gente cria todos esses sentimentos, se a gente se machuca, muitas vezes é porque a gente esperou alguma coisa da outra pessoa, sendo que ela nunca chegou na sua cara e falou, espera isso de mim. E é muito, muito doloroso pensar dessa forma, é muito doloroso, porque relacionamentos deveriam ser uma coisa mais leve. E a gente transforma numa coisa muito pesada por esperar demais e por sentir demais. E ai, eu não quero ficar com essa pessoa porque falta isso. Sendo que, se a gente for parar pra pensar, sempre vai faltar. E isso também envolve a gente mesmo, assim. Com o avanço das redes sociais, com tipo, as expectativas das redes sociais, a gente espera que a gente tenha um corpo diferente, que a gente tenha um tempo diferente, que a gente se alimente de uma forma diferente. Só que se a gente for falar sobre as nossas vivências, muitas vezes eu não tenho dinheiro para comer dessa forma. Eu não tenho dinheiro para ir para academia. Eu, tipo assim, eu tenho que priorizar. Eu disse em um dos podcasts anteriores que eu simplesmente desisti de fazer terapia porque eu não tinha dinheiro para isso, porque eu escolhi umas coisas diferentes. E a vida ela não é só uma coisa, a vida ela não é uma coisa fechada e única que as pessoas elas esperam, criam expectativas e se machucam com as próprias decepções. Existem tantas coisas bonitas na vida e eu acho que esse episódio, o ódio à idealização, é sobre isso. Gente, acorda, por favor, para de idealizar demais. Tipo, tenha planos, tenha sonhos, tenha vontades, tipo, externalize.
Não, e se você tem expectativa sobre o outro, se você tem, tipo, vontade sobre um relacionamento específico, externalize e fale, olha, eu quero isso nesse relacionamento. Você tá propício, você tá disposto a entregar isso pra mim? Se você não tá, termina esse relacionamento. Você é bem objetivo, você é bem drástico. Às vezes eu até penso que eu não deveria ser tão drástico assim, mas as coisas às vezes são 8 ou 80. Claro que existem meio termos e talvez eu esteja só fazendo confusão. Mas eu acho que realmente é muito importante a gente ser drásticos em alguns momentos, tipo, explicar e expressar os nossos sentimentos para que não gere conflito externo, não gere conflito num futuro distante, sabe? Eu acho que o ódio ou a idealização é sobre isso. E tá tudo bem, entendeu? Eu acho que esse episódio é só sobre a gente parar de idealizar demais, sabe? Tipo, ai, eu não senti. Teve uma vez que eu tava num relacionamento com uma pessoa que ele fingiu ser uma pessoa que ele não era comigo. Em vários momentos ele, tipo, ele era muito animado, eu sou uma pessoa muito animada, por incrível que por mais que eu seja meio depressiva aqui, meio pesado o clima, eu sou uma pessoa mais animada, sou uma pessoa agitada. E ele não era tanto assim. E eu não pedi em nenhum momento pra ele fingir ser, tipo, animado ou ser igual eu. Só que ele fingiu e fingiu e fingiu. E um dia ele chegou em mim e falou: Apolo, eu simplesmente não tô confortável com você porque eu menti pra você desde o começo. Sendo que eu nunca cheguei nele perguntando, tipo, falando: olha, você consegue mudar isso pra mim? Eu, inclusive, geralmente em relacionamentos, eu não peço nada pra mudar, porque pra mim relacionamento realmente é sobre uma soma. Se você tá disposto a me conhecer, se você tá disposto a sentir amor por mim e estar comigo, pra mim a maior forma de amor é estado de presença e tipo, de conhecer. Tipo, você me perguntar qual é a minha cor favorita. Eu acho que perguntas me fazem muito feliz, assim. Então, tipo, eu acho que faz muito sentido a gente parar de esperar que a pessoa espere coisas da gente, sabe? Também. A expectativa não é só sobre a gente ter expectativa pros outros. É tipo sobre a gente achar que as pessoas esperam uma coisa da gente. Tipo, conversa. Custa perguntar, custa mandar uma mensagem, falar, você tá esperando isso de mim? Tipo, ou custa você falar, eu não tô afim de um relacionamento. Custa. Custa, não custa. Por que a gente tem tanto medo do não? Sendo que o não já existe, o não já tá aí. Se você, tipo assim, se você não externaliza, se você não fala o que você quer, o não já tá na porta, o não já tá aí. Você tá esperando o quê? Você quer só se fuder, é isso que você quer. E é basicamente isso, o meu ódio ou idealização. Eu sou o Apolo, do podcast Ódio ao Amor. Espero que vocês curtam. Um beijo.